Olá empresário, olá futuro empreendedor, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal de Evandro Barros Mentoria Consultiva. Hoje nós vamos falar sobre produtividade, como é que você pode melhorar a sua produtividade como empresário e também, principalmente, a produtividade dos seus colaboradores. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importante assunto aí, bora lá! Então bora lá pessoal, direto ao ponto como sempre, esse é um tema que eu adoro, produtividade eu estudo há muitos anos e para começar esse vídeo contando aí uma historinha para vocês, eu comecei a minha carreira lá na Mercedes-Benz em Juiz de Fora em 1999, na final de 1999, início dos anos 2000. E eu comecei num programa de trainee, depois que eu fiz dois estágios na Alemanha, de 98 para 99, eu passei lá na Alemanha cerca de 7 meses e meio, quase 8 meses, fazendo 2 estágios, aprendi a falar um pouquinho alemão, estava terminando a minha engenharia mecânica em São João del Rei, e aí fui participar desse programa trainee, fui selecionado. No primeiro ano, o programa era de 3 anos, no primeiro ano eu tive que abandonar o meu programa por opção, e por oportunidade para virar um consultor interno. E aí a Mercedes me mandou para o International Training Program, que é um programa internacional de treinamentos na Alemanha, e lá eu fiquei como consultor interno aí trabalhando em diversas plantas, tive a oportunidade de viajar para vários países, fazer vários trabalhos diferentes. E o meu trabalho era basicamente, por ser engenheiro também, né, isso ajudou bastante, mas tinha outras pessoas com outras qualificações, outras formações também, mas eu trabalhava com processos, né? Eu trabalhava dentro de cada um dos processos da empresa e trabalhava com uma coisa que até hoje é a base, né, do que eu sei, do que eu faço, que é o Lean. E dentro do Lean, que é uma filosofia de gestão que nasceu lá na Toyota, a gente tem alguns workshops de melhoria que a gente chama de Kaizen. E aí esses workshops Kaizen são os workshops, né, de melhoria contínua. A palavra Kaizen é a união de dois termos, né? Melhorar para o bem, e o brasileiro, né, com muita, vamos dizer assim, com muita criatividade, a gente chamou aí esse Kaizen de melhoria contínua. Então existem workshops para fazer melhorias em determinados processos, onde a gente vai, mapeia a situação atual, analisa com algumas ferramentas essa situação atual, levanta os problemas, quantifica os problemas, levanta indicadores, faz um brainstorming, discute com as pessoas, envolve pessoas de áreas diferentes da própria área cliente, área fornecedora, prestadores de serviço, envolve diversas pessoas e faz uma transformação muito rápida num pouco espaço de tempo, né? Geralmente um Kaizen pode durar uma semana, pode durar 2 semanas, pode durar 4 semanas, enfim, depende da proporção daquele workshop. Eu fiz isso muitas vezes. Posso dizer que o início da minha carreira foi focada exatamente nisso, né? Em fazer diversos workshops Kaizen em diversos processos de plantas diferentes, inclusive Kaizen de implementação de plantas, de implementação de linhas de produção. Afinal de contas, naquela época eu era colaborador de uma empresa automobilística. E eu aprendi muito, foi uma época que eu aprendi demais, tanto no dia a dia fazendo, quanto depois sendo um consultor interno, ou seja, eu puxava os workshops, eu que organizava os workshops, trazia as pessoas, pensava estrategicamente quem poderia fazer as coisas. E se você for olhar bem, né, por que eu falei essa história toda? O meu papel lá naquela época já era um papel de gestão, né, sem ser ainda um gestor. Como consultor interno você tem que organizar tudo, né? Você tem que ter um time, você tem que ter um budget que você pode investir, você tem que ter várias coisas, você tem metas, você tem que se planejar, você tem que cuidar, né, da parte de processo, saber mapear, saber olhar indicador e uma série de coisas que nós empresários também já precisamos. Então, naquela época, sem mesmo saber, eu já estava me preparando para essa vida de empresário que eu teria, né, muitos anos depois e tenho até hoje. E isso foi fundamental para mim. E uma das coisas que eu trago, né, todo esse conhecimento, depois eu saí da Mercedes, fui para uma empresa no Sul, depois voltei para a Alemanha, fiquei mais 4 anos e meio na Porsche Consulting. A minha experiência como consultor, né, eu fiquei quase 17 anos só como consultor, 16 anos e pouquinho,
me deu bagagem para conhecer muitas empresas, conhecer muitos países, conhecer muitas pessoas, entrar em diversos tipos de negócios, mercados diferentes. Isso foi muito bom, de culturas diferentes, aprender línguas diferentes. Isso me deu, graças a Deus, uma bagagem muito grande, uma oportunidade que eu agarrei com unhas e dentes. E essa bagagem é a que eu trago agora para os meus clientes, né, atualmente do meu processo de mentoria consultiva. Esse modelo, né, que a gente procura implementar, né, que eu desenvolvi aí, que eu chamo de modelo da empresa enxuta e rentável, que eu procuro implementar através do meu processo de mentoria consultiva nos meus clientes, né, que são pequenas e médias empresas. Uma das coisas que eu mais escuto é o tema produtividade. E aí não só a produtividade do empresário, né? Porque a maioria das pessoas que vêm aqui o meu canal, curtem os meus vídeos, se inscrevam, inclusive se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal aí, dê o seu like, isso ajuda bastante o canal a crescer. A maioria das pessoas tem times, né? Tem equipes, mesmo que seja prestadores de serviço, tem que gerir pessoas. E uma das reclamações muito grandes é a falta de produtividade, né? A nossa falta de produtividade, porque a gente procrastina, a gente tem vários problemas como empresário e também para gerir, né, os processos onde as pessoas sejam mais produtivas possíveis. Eu trouxe aqui para vocês 5 temas que eu acredito que possam fazer vocês refletirem, né? Não são todos os temas que vão fazer com que vocês mudem 100% a produtividade, né? A sua produtividade e a produtividade do seu tema, mas eu acredito que são os principais. Se você trabalhar apenas nesses 5 temas que eu vou dizer aqui agora, você com certeza já vai ter um ganho astronômico do que você tem hoje em termos de produtividade, performance, resultado e o que você pode ter amanhã fazendo o que eu vou te falar. Primeira coisa, né, o número 1 aí são processos. Eu insisto muito e vejo muita gente falando de maneira equivocada sobre processos na internet. Processo não é o local físico onde você faz ali uma atividade. Eu estou numa planta, eu estou lá na área de manutenção. Essa é uma área, esse é um departamento, esse é um setor. O processo é não só o local onde você está, mas o conjunto de etapas, atividades e tarefas onde todo mundo que está linkado àquele processo precisa fazer, de acordo com a sequência que a empresa precisa fornecer o seu produto ou serviço. Então tem sequência. Departamento é o local físico, a área é o local físico, o setor é o local físico. Processo é algo onde a gente consegue, né, fazer algo, né, ou seja, marketing é um processo, vendas é um processo, operação é outro processo, pós-venda é um processo. E na hierarquia, eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? Na hierarquia processual, primeiro vem processos, depois vem etapas ou subprocessos, depois vem atividades e depois vem tarefas. Então o processo não é o local físico, o processo também não é o passo a passo ainda. O processo é aquilo que você precisa fazer na jornada do seu cliente e também como apoio para exercer, para entregar o seu produto. Então, o processo tem etapas ou subprocessos, cada etapa tem atividades e cada atividade pode ter tarefa, que é o micro do micro. E aí, falando de processo, você precisa entender quais são os processos da sua empresa, primeiro mapear e padronizar, e depois, em cima dos processos, saber o que cada colaborador precisa fazer. Lembra? Processo, etapa, atividade, tarefa. As atividades e tarefas fazem parte do número 2 que eu vou falar daqui a pouco. O processo e as etapas fazem parte do processo em si, né? Qual é o processo? O processo é marketing. Quais são as etapas do meu marketing que eu tenho que cumprir? Não como, né? São o quês ainda, que eu tenho que cumprir para entregar o que o marketing precisa entregar toda semana, todo mês, toda semana, todo mês. Qual é o seu processo de vendas? Quais são as etapas que você tem que cumprir numa certa sequência para que você consiga entregar, ou os seus colaboradores entregar o que necessita. Por que eu falo isso? Porque que processo é muito importante, e no nível macro ainda, primeiro. Porque se os seus colaboradores não sabem em que momento eles estão fazendo o que na sua empresa, muito provavelmente é porque você não tem um processo mapeado e padronizado, e aí eles vão fazendo coisas aleatórias. Muitas vezes, inclusive, fazendo coisas que não precisam, tendo muito retrabalho e dando, né, muita dor de cabeça com repetitividade. E aí o seu processo ele não fica estável, ele fica oscilando. Quando um processo tem uma instabilidade muito alta, a probabilidade nos picos, tanto para alta instabilidade quanto para baixíssima instabilidade, é o quê?
é você ter muito problema. E aí, por isso, com excesso de problemas, você, né, tanto na alta instabilidade quanto na baixa instabilidade, você vai ficar cuidando do seu operacional como empresário durante muito e muito tempo. E isso é ruim. Por isso que a gente vê donos de empresas mergulhados em diversas atividades operacionais de marketing, de vendas, da operação, de fazer o produto ou de entregar o serviço, de pós-venda quando tem, da logística, enfim, dos processos que a sua empresa tem. Então, número 1, saiba mapear e padronizar os seus processos para você definir quais são as melhores ou a melhor sequência que está dentro de cada processo para você treinar os seus colaboradores. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, né, que eu falei lá atrás, são os procedimentos. Os procedimentos são os detalhes dos processos. Aí sim, atividades e tarefas, ou seja, como o colaborador vai fazer aquilo dentro de cada processo ou dentro de cada etapa desse processo. Se o meu processo é marketing, e marketing precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para entregar o que precisa, dentro desse de 1 a 10, que são as etapas, né, a sequência de etapas do meu processo de marketing, o que está definido na etapa e agora como o colaborador vai fazer. Aí eu entro no nível mais detalhado ainda e defino os meus procedimentos. Tem várias ferramentas, você pode fazer através de um fluxograma, você pode fazer através de uma instrução de trabalho, você pode fazer através de um POP, um procedimento operacional padrão. Tudo isso, né, são formas, todas essas são formas de você padronizar o seu procedimento e aí um processo pode ter centenas de procedimentos. Você vai definir quais são os procedimentos mais importantes de cada processo, linkados a cada etapa para poder treinar os seus colaboradores, saber acompanhar, avaliar e inclusive poder corrigir a rota de cada um dos seus colaboradores, seja você mesmo ou seus gestores, para fazer a coisa acontecer na direção certa. Estamos falando, lembra, de produtividade. Se eu não tenho processo, minha produtividade vai ser muito baixa, a probabilidade dessa instabilidade ser, né, tanto muito alta quanto muito baixa é grande, aí você vai ter muito problema, ou seja, baixíssima produtividade. E se você, número 2, não tem procedimentos, que é o como ser feito algo, você também não vai conseguir atingir a produtividade que você deseja. Agora eu vou falar do terceiro ponto, né, que é a rotina. Quando eu tenho processos padronizados, quando eu tenho procedimentos padronizados, é muito mais fácil eu conseguir levar algumas dessas atividades, né, tanto etapas quanto atividades, para dentro da rotina. Lembre-se que existem 3 tipos de atividades: atividades urgentes, importantes e atividades de rotina. Quando você consegue elencar quais são esses 3 tipos de atividades no seu dia a dia, a probabilidade de você ter maior produtividade, mais resultados é muito grande. Por quê? Porque você vai saber definir o que é efetivamente urgente para você resolver, né, no nível de gestão, ou delegar. As atividades importantes são aquelas que principalmente precisam ser feitas, né, antes e no seu dia a dia, e as atividades de rotina são as atividades que constantemente, ou seja, rotineiramente precisam ser feitas para alcançar os resultados de cada etapa, de cada processo. Se você souber fazer isso, você vai ter muito mais produtividade e, com relação a isso também, muito mais produtividade voltada, né, para os resultados que você deseja obter. Então esse é o terceiro tema. A quarta coisa que eu te recomendo a fazer, né, é trabalhar com tecnologia. Antigamente, né, a gente não tinha essa opção de aplicativos, de softwares, de sites, de tudo que a gente pode utilizar, né, inclusive pagando ou não, para que os nossos colaboradores desempenhem as atividades deles, nós também, mas principalmente os nossos colaboradores, da forma mais produtiva possível. Você hoje em dia tem softwares, tem aplicativos, tem umas ferramentas, um computador melhor, mais rápido, enfim. Você pode utilizar de várias coisas, e eu estou chamando de tecnologia, tudo aquilo que, olhando para o seu processo, olhando para as atividades daquele colaborador individual, e você tem que fazer isso para cada colaborador, obviamente, quais são as tecnologias que estão envolvidas para cada um desses processos, de cada uma das atividades que o colaborador vai desempenhar para que ele seja produtivo. Às vezes a gente, como dono, até quer que o colaborador tenha uma alta performance, né? Seja muito produtivo, entregue muito resultado. Mas às vezes o computador dele é ruim, às vezes ele não sabe mexer numa série de coisas, às vezes ele vai trabalhar com Excel e às vezes o Excel está ruim, o computador não tem memória RAM, a máquina é antiga, às vezes ele deveria utilizar
aplicativo, algum meio para conversar com uma pessoa, porque às vezes ele está trabalhando durante um período ou constantemente de casa e você não consegue fazer essa gestão do número de horas que ele ficou trabalhando versus o número de coisas, né, que ele deveria entregar para dentro do processo para você saber se ele está tendo alta performance. Enfim, hoje em dia já tem aplicativo para quase tudo, software para quase tudo, não tem desculpa. Obviamente, a grande maioria dos bons aplicativos, softwares são pagos, mas você precisa investir nisso. Então, invista em boas tecnologias para que a tecnologia ajude a potencializar a sua produtividade. De novo, a tecnologia pode vir em forma de equipamento, de acessório, de software, de aplicativo, da forma como você quiser, de novo, para aumentar a sua produtividade e a produtividade dos seus colaboradores. E por último, o quinto ponto, que eu acredito que seja meio que o fechamento disso, eu chamo de gestão à vista. E gestão à vista, pessoal, tem muita gente que, de novo, eu entro em cada empresa aí ultimamente e vejo de tudo, né? A gente, não, eu tenho gestão à vista, aí o cara tem um quadro de aviso. Gente, quadro de aviso, ou qualquer quadro que você ponha na parede e pendure coisas, você não está fazendo gestão. Tem várias coisas ali à vista, ok. Às vezes tem uma lista de aniversário dos colaboradores, ali tem um recado de alguém que deixou ali, aquelas pessoas do varejo, por exemplo, passam lá, posso divulgar o meu serviço, põe aqui cartão, põe um panfletinho. Isso é um quadro. Chame do quadro que você quiser, quadro de aviso, quadro mostruário, enfim. Não é disso que eu estou dizendo. Quando a gente monta os processos, padroniza os processos, padroniza os procedimentos e estrutura a rotina dos colaboradores, agora é hora de você arrumar ferramentas de controle. E lá na Toyota, lembra que eu falei do vídeo lá atrás? Eles desenvolveram vários mecanismos, né, de gestão à vista. O próprio termo já diz que é para gerir algo que esteja à vista, para que o gestor possa ir lá sem necessidade do colaborador estar lá naquele minuto, naquele segundo e possa fazer a gestão do que está acontecendo a cada período de momento que você determinou. Uma gestão à vista é um local, né, que eu coloco, pode ser quadro, pode ser algum mecanismo, pode ser uma televisão com dashboard, com indicadores, pode ser de várias formas. Existem dezenas, centenas de formas de você fazer gestão à vista. Mas desde um quadro simples, se você montar, estruturar o seu quadro, você vai precisar colocar nele aquilo que você vai precisar para gerir as atividades dentro das etapas do processo que aquele time, né, geralmente um painel, um quadro, alguma coisa assim, não é focado apenas num colaborador, mas sim numa equipe que está ali fazendo alguma coisa dentro daquele processo. E é uma forma de você não só deixar para que as pessoas vejam, mas para que as pessoas se enxerguem lá. Pense bem, se você tiver, e eu falo sobre isso no meu curso de gestão empresarial, dou exemplo de quadro, detalhe, dou template, está tudo lá. Se você quiser conhecer o meu curso de gestão empresarial, vou deixar o link aqui, www.gevandobarros.com.br/cursos. No curso de gestão empresarial eu falo exatamente sobre isso. Um módulo inteirinho de como você tem que padronizar os seus quadros, o que você tem que colocar na parede, como é que você vai utilizar a gestão à vista para efetivamente fazer gestão. Te dou template de quadro, te dou template de checklist, uma série de coisas, vale a pena você conferir. Porque as pessoas precisam se enxergar lá. Por exemplo, se você tem a foto dos colaboradores e um colaborador semana a semana, só para dar um exemplo, né, esteja negativo dentro da meta dele, né, ou seja, abaixo da meta dele, e você colocou lá vermelho, 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 uma semana após a outra, você precisa fazer com que ele se enxergue, ou ele enxergue que ele está negativo, e você precisa sentar com ele e ver como é que vocês vão reverter essa situação. Então, uma gestão à vista é um mecanismo que vai fazer com que você exponha os problemas para tentar resolvê-los rápidos, envolvendo o seu time de uma forma simples e objetiva, com tudo à vista, para que tenha indicadores, tenha números para serem controlados, tenha checklist, tenha uma série de coisas para que as pessoas se vejam lá. Quando você não fornece essa gestão de forma visual, né, inclusive tem muitas pessoas que são visuais, elas precisam de algo visual para poder se mexer, né, fazer as coisas acontecerem. Quando você não tem esses mecanismos de gestão à vista, você dá para as pessoas, principalmente as visuais, a oportunidade delas não quererem cumprir aquilo porque elas não estão se vendo comparativamente com os outros colaboradores, o que elas estão ou não estão entregando ou estão ficando para trás. Então, a gestão à vista é uma forma de você trazer à tona, né, os resultados da sua equipe,
como é que é feita as coisas, quem está cumprindo o quê, porque numa hora de uma demissão, né, sejamos sinceros aqui, se o time vê que o colaborador X, semana a semana, mês a mês, não vem entregando o resultado, na hora que você vai demiti-lo, muito provavelmente não vai ser mais uma surpresa, porque no horário da reunião, você vem mostrando para as pessoas, e você, né, uma reunião semanal, você vai fazer com as pessoas ou do seu processo ou da sua empresa toda, se a sua empresa for pequena, você vai, né, semanalmente fazendo essa gestão e mostrando, né, para todo mundo os resultados de todo mundo. Você não precisa falar que aquele colaborador literalmente não está entregando. Está lá, está vermelho, a coisa não está acontecendo. E quando esse colaborador for possivelmente, né, mandado embora, você precisar trocá-lo, as pessoas vão ver. Não vai ser aquele negócio, ele foi marcado pelo chefe ou pelo dono da empresa, foi uma injustiça. Não, tá lá, ó, semana a semana, mês a mês, a pessoa sem entregar os resultados. E aí é mais uma coisa para você se calçar, né, para você assegurar de que você estava acompanhando a performance de todo mundo de uma maneira, vamos dizer, honesta, sincera, plausível, e em cima da gestão à vista você inclusive consegue e te ajuda, né, a colocar um acordo de metas, a implementar uma avaliação de desempenho, a pagar os famosos, né, bonificações, os bônus aí, sejam eles trimestrais, semestrais, anuais, da forma como você deseja fazer na sua empresa. Então, esses temas são muito importantes. Só para resumir, primeiro, processos. Segundo, procedimentos. Terceiro, rotinas. Quarto, tecnologia. E quinto aí, gestão à vista. Trabalhe esses 5 temas aí na sua empresa que eu tenho certeza que eles vão fazer com que você alavanque a sua produtividade, ou seja, a sua performance como empresário, mas principalmente a performance e os resultados do seu time. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais desse videocast. Não se esqueça de dar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal, com certeza vai ajudar bastante. Se você puder compartilhar esses vídeos com mais outras pessoas, eu também vou ficar muito grato. Um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.